Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Josimara, professora de Educação Física, e vim aqui explicar algumas características dos slides que eu enviei aí há umas 2 semanas no grupo, que são os slides que a partir da próxima semana serão cobrados como parte da avaliação bimestral de vocês, tá bom? Então, nesse terceiro bimestre, nós falamos sobre danças, sobre atividades rítmicas expressivas, e dentro da dança nós vamos falar sobre os tipos e formas de samba, tá? No slide que eu enviei para vocês tem algumas marcas em amarelo, que são as principais informações, que são as informações que serão cobradas na avaliação. Então, que vocês prestem bastante atenção nessas características, leiam elas, porque será cobrada na hora da avaliação, tudo bem? Então, vamos ao breve histórico do samba em si. O termo samba surge de semba, uma expressão angolana que designa um ritmo religioso. Então, a gente vai perceber que o samba ele surge há muitos e muitos anos, há muito tempo atrás, através de uma mistura de elementos africanos, indígenas, europeus, tá bom? Dos tipos de samba, nós temos o samba de roda. O samba de roda ele é um patrimônio histórico artístico nacional, tá? Da cultura brasileira. Então é o samba raiz, tá? Ele está, ó, a relação dele está ao culto aos orixás, caboclos, a capoeira e a comida de azeite. A cultura portuguesa também está presente. Então a gente percebe no samba de roda essa mistura de religiões africanas, portuguesas, europeias, indígenas e também a fusão de características de cada um desses povos, dos povos indígenas, dos povos africanos, dos povos europeus, tá? E o samba de roda ele se atrela muito à capoeira, tá? Muito aos estados do Nordeste. E aqui nós temos algumas imagens e alguns representantes, tá bom? Se atenham principalmente às informações do slide de vocês que estão marcadas em amarelo, tá? O samba enredo, quando a gente fala de samba enredo, a gente lembra automaticamente de carnaval, tá? Que o samba enredo é aquele tipo de samba praticamente tocado somente no carnaval que escolhe um tema, né? E que discorre em sua letra sobre esse tema. Nós temos aqui a história do primeiro samba enredo e tal. Então, quando a gente fala de samba enredo, a gente lembra de carnaval e dos intérpretes das escolas de samba. Beleza? O samba exaltação. O que nós temos no samba exaltação? Ele é uma invenção do Ari Barroso, tá? Ele surge como uma necessidade política, tá? Então, o samba exaltação ele surge como uma necessidade política de exaltar as características brasileiras para o resto do mundo. Isso no governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, tá? Então, como ali estava se pensando a industrialização do Brasil, as melhorias nesse país, pensou-se em, através de uma cultura, que é o samba, levar essa industrialização, essas coisas bonitas, belas que o Brasil tinha através da música. E o samba exaltação surge com Ari Barroso a partir disso, tá? Como um manifesto político. O principal nome é o Ari Barroso mesmo. O samba de gafieira. A gente tem no samba de gafieira essa cultura do malandro, a cultura da figura masculina, né, da sedução e tudo mais, tá? Gafieiras era como o pessoal chamava as favelas antigamente, né? Os subúrbios tinham o nome de gafieira, então os sambas de gafieira eles surgem nesse contexto. Uma das características do samba de gafieira é a vestimenta do homem, tá? Então os homens usam esse terno branco, tem esse senso de usam esse chapéu panamá e tudo mais, né? O pagode, que a gente tá tão acostumado, ele também é uma vertente do samba, tá? E a gente precisa ter no pagode é que, como ele é uma mistura, ele não tem características muito particulares e muito próprias. Mas ele tem alguns representantes, como Bete Carvalho, Tim Maia, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal e outros, tá? O samba de breque. Por que ele recebe esse nome? O que é um breque? Breque é uma pausa, né? Então, o samba de breque é aquele que, durante
a sua entonação, ele dá umas pausas, umas paradas, para que seja feito outras coisas, como o quê? Algumas frases, né? Alguns momentos em que se para a música para fazer algumas declamações, tá? Que tem o objetivo de conferir graça e malandragem à música. Moreira da Silva usava muito, tá? Esse tipo de samba em que ele parava ali o ritmo para declamar alguma coisa. O samba de partido alto, ele tem uma influência africana muito grande mesmo, tá? O samba de partido alto, ele utilizava improviso, tá? E ele buscava falar sobre a realidade, né? Principalmente dos morros das regiões mais carentes. O samba, pessoal, ele sempre foi algo marginalizado, ele sempre foi algo digamos assim, das favelas, das pobrezas, tá? O samba rock, como o próprio nome diz, ele mistura características do samba e características do rock, tá? Surge com os DJs que a gente viu no comecinho do ano, quando a gente estudou hip hop street dance. Então, o samba rock, ele surge principalmente com Jorge Ben, tá? Que deu uma tocada, uma variada musical aí no samba, tá bom? O samba reggae também tem essa característica de mistura, ele mistura características do samba com o reggae da Jamaica, tá bom? Então, novamente a mistura de África. A bossa nova, muita gente não entende ela como uma derivação do samba, mas sim, ela é sim uma derivação do samba. Só que, diferentemente dos outros tipos que surgem às margens, que surgem nas favelas, nos subúrbios, a bossa nova surge no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, tá? E a característica dela era ser uma batida diferente. Quem criou esse estilo musical foi geralmente poetas, ó. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tá? Garota de Ipanema, por exemplo, é uma canção de bossa nova. O sambalanço, ele também surge numa época, ele tem uma variação política muito grande, porque o sambalanço, ele surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando o Brasil dá aquele boom de industrialização, e aí é necessário que se urbanize o Brasil, né? Então ele mistura aí ritmos mais novos, como os ritmos caribenhos, e com temáticas extrovertidas e bem-humoradas, ele busca chamar atenção para o Brasil que estava começando a se industrializar e começando a ter aí uma visão diferenciada daquele Brasil colônia que a gente tinha até então, certo? Eu peço que vocês prestem bastante atenção ao vídeo que eu mandei lá no grupo, tá? Que vocês assistam, prestem atenção nas características e que tragam o slide que eu mandei no grupo, que tem as informações em amarelo, copiados no caderno, para que isso possa auxiliar vocês na hora da avaliação. Tudo bem? Então era isso, muito obrigada, pessoal. Até mais.